Meus irmãos, ontem refletimos a partir dos textos da Sagrada Escritura, refletimos sobre Santo António e o amor, a visão de Santo António, ou como Santo António falava do amor. Este a quem chamam o santo casamenteiro não fala de casamenteirices, entre aspas, esta expressão, mas fala sim do verdadeiro e autêntico amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. E vemos como Paulo continua este seu momento e tempo de julgamento, em que inventam coisas acerca dele, mas ele mantém firme a sua fé e a sua confiança no Senhor. Vemos como o Festus vai expor ao rei o caso de Paulo, para dizer que de facto não encontraram em tribunal nada que o pudesse condenar, muito pelo contrário. E por isso Paulo é preservado e para ser enviado a Roma ao imperador, porque ele mesmo, Paulo, pede para ser o imperador, a julgá-lo e ver se há alguma coisa de condenável naquilo que ele afirma, que ele proclama da sua fé em Cristo ressuscitado. O Evangelho conhecemos todos muito bem este texto, São João no capítulo 21. Chamamos, ou podemos chamar-lhe, o texto do primado do amor. O texto do primado do amor. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu amas-me? E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus simplesmente lhe pede, então, apascenta as minhas ovelhas. Jesus bem sabia que daí a algum tempo Pedro iria negar conhecê-lo 3 vezes, mas para que Pedro não se esquecesse da missão que o Senhor lhe confiara, conduzir o rebanho ao bom redil, Jesus vai perguntar-lhe: tu amas-me? E Pedro responde: tu sabes tudo, eu amo-te, Senhor, apascenta. Pedro, tu amas-me? Tu sabes tudo, Senhor, apascenta. Ó Pedro, tu amas-me mesmo mais do que todos estes? E à terceira vez Pedro fica triste, porque achou que Jesus estava a desconfiar dele. E diz ao Senhor: tu sabes que eu te amo. E Jesus responde mais uma vez: apascenta. Este reforçar 3 vezes o primado do amor, o primado daquele que deve receber e que recebeu a graça de ser o que vai continuar a obra de Cristo na terra com a comunidade apostólica, é para que ele se recorde, quando negar Jesus 3 vezes, que também 3 vezes Jesus confiou nele. E por isso Jesus usou de misericórdia para com ele. Encontramos depois também São João que se questiona, que vem quase dizer: então, mas como é que é isto? E Jesus diz apenas que o sigam. É necessário seguir o Mestre, é necessário ir atrás dele. E por isso nós, hoje, podemos dizer como é que cada um de nós, dizer ou perguntar como é que cada um de nós segue o Mestre. Como é que cada um de nós segue o Senhor? Qual é a nossa relação amorosa com Deus? Ainda estou a reportar-me ao sermão de ontem. Este segue-me de Jesus implica, acima de tudo, 2 coisas: o amor e a misericórdia. E a misericórdia, Santo António associa plenamente ao arrependimento dos pecados, à confissão, ao recebimento da misericórdia divina, para sermos um só com Jesus, que é também aquilo que temos ouvido nos últimos dias no Evangelho. Por isso, irmãos, vamos então tentar perceber como é que Santo António nos fala da misericórdia de Deus. Santo António, como sabem, permanentemente nos seus sermões vai buscar textos da Sagrada Escritura, muitos do Antigo Testamento, muitos do Novo Testamento, e começa sempre com várias analogias ou com uma comparação para falar de um tema. Pois começa no domingo da Septuagésima o nosso Santo António por usar a imagem da vinha e fazendo referência àqueles que arrependidos procuram a luz na vinha que ele, Jesus, resgatou. Mas para isso vai buscar um texto do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 1 e 2, e escreve: foi adquirida uma vinha para o amado,
no corno filho do azeite. O corno filho do azeite interpreta o próprio Santo António como o cume empinado de um monte fertilíssimo de oliveiras. Chama-lhe o corno filho do azeite. Fiquemos apenas nesta imagem da vinha e no seu significado para o santo. Então Santo António explica o que quer dizer com isto. A vinha, diz ele, isto é, a alma, foi adquirida para o amado, isto é, em honra do amado Jesus Cristo. No corno, isto é, na potência máxima da sua paixão, da paixão de Jesus. Filho do azeite, isto é, da misericórdia. Pois só pela misericórdia, escreve Santo António, não pelas obras da justiça que nós fizemos, salvou a própria vinha. Isto é, Jesus, no alto da cruz, por amor às suas ovelhas, almas que ele cercou com a sede da lei escrita e com a lei da graça. Reparem a beleza desta comparação. É adquirida uma vinha para o amado. A vinha somos todos nós. Somos adquiridos para Jesus. Jesus é o amado. E nós somos essa alma que Jesus quer resgatar do pecado. E por isso nós fomos amados e honramos também o amado. Na potência da sua paixão, no cume, no alto do patíbulo da cruz, a tal imagem da vinha que está lá no cimo do monte, no corno do monte. Vai fazer também depois Santo António uma outra comparação, uma outra analogia, a propósito da misericórdia, com aquele momento em que Deus pede a Noé para construir uma arca para si e para a sua família, antes que venha o dilúvio. Gênesis 5, 29. E no sermão da 60ª, António faz então esta interpretação. A este, Noé, disse o Pai, faz para ti uma arca. E vai então explicar-nos. A arca é a Igreja. E continua. Saiu, portanto, Cristo a semear. Saiu também a fabricar a sua Igreja, de madeiras aplainadas, isto é, de santos, puros e perfeitos. E calafetou-os com o betume da misericórdia e da caridade. Por dentro, no afeto, e por fora, no efeito das obras. Cristo, como se fosse Noé, e fazendo a casa dos seus, nós que estamos aqui, na misericórdia e na caridade. Vejam que bonita comparação. É impossível nós não nos determos a ler e a reler estas comparações que Santo António faz, pegando em textos até do Antigo Testamento, como este da Arca de Noé, para os trazer para a vida da Igreja do seu tempo, há 8 séculos, mas também do nosso tempo contemporâneo. Bonito. A arca que Noé construiu, afinal não era apenas uma arca, diz ele, é a própria Igreja. E Cristo é o semeador que sai para semear, para colher e para depois construir esta arca. Vejam o final da expressão, da comparação que Jesus faz desta arca que é feita ou betonada com a misericórdia e a caridade. Por dentro, no afeto. Ora, por dentro, no afeto, está Santo António a dizer, no coração. A misericórdia e a caridade começam no nosso coração. É dentro de cada um de nós que deve começar a misericórdia e a caridade. E termina dizendo, e por fora, no efeito das obras. Por fora, naquilo que é a minha ação junto dos nossos irmãos. Mas como posso eu ter sentimentos e manifestações de amor, de caridade, de misericórdia para com os outros, fora, se eu com efeito não vivo dentro do meu coração? É isto que Santo António nos quer dizer. Eu ontem, para escrever este sermão, aliás, como em quase todos eles, tenho que ler e reler para entender bem o que é que Santo António nos quer dizer com estas coisas, porque os sermões são muito grandes. Eu recolho a parte que fala da misericórdia para nos ajudar a entender como é que, na verdade, o nosso santo vive cada um destes temas e os proclama e os anuncia. Volta de novo Santo António a uma referência do Antigo Testamento, a Tobias, que, por ter adormecido, é uma história curiosa.
Tobias, cansado, desanimado, quase até perdendo a esperança em Deus, adormece. E enquanto está a dormir, por cima dele há um ninho de andorinhas e, como ele foi incauteloso, portanto adormeceu, não reparou no que estava à sua volta, o ninho cai, ele leva com o esterco das andorinhas nos olhos e fica cego. É este mais ou menos o episódio. Então, a propósito disto, dele ficar cego, por não ter sido cauteloso e por ter desanimado, cruzado os braços, não continuando a confiar plenamente em Deus, explica-nos Santo António. Tobias significa o justo tíbio. Afinal, também há justos tíbios, como Santo António nos ensina coisas tão bonitas. Tobias significa o justo tíbio, do qual também o Senhor faz referência no Apocalipse. Vejam como Santo António vem do Antigo Testamento para o último livro da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porque não és frio pelo temor da pena, nem és quente pelo amor da graça, mas porque és tíbio, a tibieza e a negligência expulsam do ventre da divina misericórdia o ocioso e o tíbio. Podemos andar com vestes muito bonitas, com muitos floreados, podemos andar com muitas oraçõezinhas, podemos andar com muitas oraçõezinhas, parecermos ser justos, mas sermos como Tobias, incautos e sem querer, não confiando plenamente em Deus, podem muitas vezes estes nossos atos trazer não a graça de Deus e a misericórdia, mas expulsar-nos do ventre da misericórdia. São palavras de Santo António, não são minhas. Tenho sempre aqui citado o lugar de onde eu estirei. Pois, irmãos, muitas vezes, de facto, nós temos na Igreja almas boas, almas justas, almas que querem o bem, mas que depois às vezes não confiam plenamente em Deus. Não significa que façam o mal, mas também não fazem o bem. E a justiça requer que eu seja um homem e uma mulher de bem. Aliás, Jesus diz muitas vezes que não pode haver salvação sem a justiça. Não pode haver salvação se eu não praticar o direito e a justiça diante dos meus irmãos. Vemos, portanto, aqui uma crítica dura de Santo António àqueles que, pelo deixa andar e logo se vê, nada fazem para alcançar a misericórdia de Deus. Justos sim, mas são tíbios, são ociosos, não passam de uma farsa, de gente oca e vazia, que se auto-exclui da misericórdia. Não é Deus que nos exclui da misericórdia, somos nós. Não escrevi, lembrei-me agora do Papa Francisco. É para mim muito difícil não me lembrar nas homilias e nestes sermões do Papa Francisco, quando ele nos dizia logo no início do seu pontificado, que Deus não se cansa de nos perdoar. Nós é que nos esquecemos de pedir perdão a Deus, porque Ele está sempre pronto para nos dar o seu amor, a sua ternura e a sua misericórdia. São palavras do Papa Francisco, logo no início do seu pontificado. Deus não desiste de mim, por mais pecados que eu tenha, por maior que seja o meu pecado. Deus não desiste de nós. Nós é que desistimos de Deus. Ele está sempre pronto ali para dizer: meu filho, minha filha, levanta-te, vem até mim, arrepende-te, porque o meu coração ama-te e usa de misericórdia para contigo. Nós é que temos vergonha de Deus, nós é que temos medo de Deus. Vejam a expressão que é utilizada aqui do temor, porque não és frio pelo temor da pena. Não és frio pelo temor da pena, mas também não és quente pelo amor da graça. Nós é que não nos aproximamos de Deus para olhar para o Pai que nos ama, apesar da nossa muita fragilidade. Ontem partilhei com alguns amigos meus, certamente muitos tiveram conhecimento. O Papa Francisco pede que as intenções do mês de junho na Igreja sejam rezar pelos seus sacerdotes. Rezem, pediu ao Papa, a intenção do Papa para este mês: rezem pelos vossos sacerdotes. E não olhem apenas para os seus defeitos, olhem também para as suas virtudes e qualidades, que certamente serão maiores do que os defeitos. E uma delas, que não é nossa, é dom de Deus, é o de levarmos aos irmãos o amor, o perdão e a misericórdia de Deus. É engraçado que volta Santo António ao Novo Testamento, agora para nos levar com Jesus ao deserto.
Todos conhecemos o texto das tentações no deserto. E no sermão do primeiro domingo da Quaresma, quando se fala das tentações ao deserto, aqui no caso no texto de São Mateus, capítulo 4, Santo António diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e continua a citação, para afirmar que este deserto ao qual Jesus é conduzido pelo Espírito é triplo, isto é, são 3 tipos de deserto. E vai explicar, a qualquer dos quais foi conduzido Jesus, são 3 desertos. O primeiro deserto é o ventre da Virgem Maria. O primeiro deserto é o ventre da Virgem Maria. O segundo deserto é este das tentações. E o terceiro deserto, diz Santo António, é o patíbulo da cruz. E realçando o primeiro, diz que Jesus foi conduzido ao ventre de Maria por misericórdia. E o segundo, para nosso exemplo. E o terceiro, por obediência ao Pai. Jesus foi conduzido ao ventre da mãe por misericórdia. E nós podemos perguntar, porque eu também fiz essa pergunta, porquê por misericórdia? Então, Maria precisava de misericórdia? Jesus precisava de misericórdia? Mas lembrei-me de repente do Magnificat, em que Nossa Senhora fala da misericórdia que Deus, também por ela, trouxe à humanidade. Acolheu a Israel, seu servo, acolheu e encheu de misericórdia. Não é Maria nem Jesus que precisam de misericórdia, mas Jesus necessitava vir ao ventre da mãe para que nós recebêssemos a misericórdia. Vejam que comparação tão bonita nos faz Santo António. Ainda no mesmo sermão, a partir do dado da misericórdia, se ele que fora também um grande confessor, como sabem, para além de ser grande pregador e um grande estudioso e teólogo, Santo António quis passar muito do seu tempo também no confessionário. Já disse isso há dias, quando falávamos do perdão e do martelo dos hereges e da vocação de Santo António. Santo António quer também ele levar aos outros a misericórdia. E por isso, neste contexto, ele vai associar de forma muito íntima, muito estreita, à misericórdia, a confissão. E olhem, sobre a confissão devo dizer-vos que os textos são lindíssimos, ainda que às vezes alguns muito duros, mas os mais duros eu não os trouxe aqui. Eu deixei-os lá nos sermões, porque quero falar mais da misericórdia. Então, Santo António compara a confissão como a casa da misericórdia. Como uma casa, a casa da misericórdia. Diz-nos então o nosso santo, a confissão também se diz casa de Deus, por causa da reconciliação do pecador. Nela, o pecador se reconcilia com Deus, assim como o filho se reconcilia com o pai, quando por ele é recebido na casa paterna. Está a lembrar-nos a parábola do filho pródigo, ou do pai da misericórdia, em Lucas 15. E mais adiante continua Santo António. Na casa da confissão, em que é recebido o pecador, deve existir o banquete da contrição, a sinfonia da acusação e o coro da emenda, a fim de que, reconhecendo-te pecador, possas emendar-te. E depois, Santo António exclama: como tantos tocam suavemente, a si mesmos se acusam, mas nunca se emendam. Esta é uma frase que nos deve deixar a todos, a começar por mim, a pensar. Como tantos tocam suavemente, a si mesmos se acusam, mas nunca se emendam. Santo António surge mais uma vez como um martelo, não agora dos hereges, mas podíamos dizer talvez dos falsos arrependidos. Eu nunca me esqueço, e comento isto muitas vezes, quer em homilias, quer em diálogos com irmãos, que das coisas que a mim sempre mais me marcou era ouvir dizer às pessoas que não vêm à missa, que eu não vou à missa porque aqueles que lá vão e andam sempre a bater com a mão no peito, quando lá saem, são piores do que aqueles que nunca lá puseram os pés. Isto sempre me marcou. E digo-vos mais, por isso mesmo, e porque é permitido pela Igreja, que faz parte do missal, nas missas eu nunca rezo a confissão, nunca bato com a mão no peito.
Por isso é que eu digo sempre Senhor misericórdia, Cristo misericórdia, Senhor misericórdia. Para sentir que de facto eu estou arrependido. Não é apenas dizer por minha culpa, e alguns batem-se com força, pois talvez, há muitos santos que batem com a mão no peito e o vivem de forma muito profunda. Mas Santo António diz que há alguns, com esta capa de justos arrependidos, não se emendam. Tocam suavemente, ou cantam suavemente e tocam suavemente. Acusam-se a si mesmos, eu sou pecador, mas depois não mudam de vida. Mais adiante explica dizendo então, ainda acerca da confissão, que se na casa da confissão se faz ouvir a sinfonia do pranto e da compunção amarga, imediatamente em uníssono responde o coro da divina misericórdia a perdoar os pecados. Se na casa da confissão nós nos vamos confessar, e às vezes com lágrimas a cair porque estamos de veras arrependidos dos nossos pecados, em contraposição vem um coro lindíssimo da divina misericórdia para perdoar os pecados. O pranto e o choro de um lado, e a sinfonia belíssima do perdão e da misericórdia do outro, que vem acabar com o choro e com o pranto daquele que verdadeiramente no seu coração se sente arrependido e pede perdão ao Senhor. Mais à frente continua Santo António sobre a confissão a dizer que a confissão também se diz porta do céu, porta do paraíso. Por ela é admitido o penitente ao ósculo dos pés da divina misericórdia. Lembremos aquela mulher adúltera que vem chorar e beijar os pés de Jesus, enxugando com os seus cabelos. É erguido o ósculo das mãos da graça, o pai que recebe o filho e o abraça e o beija, independentemente dos seus pecados cometidos. É recebido ao ósculo do beijo da boca, o beijo às vezes da traição como Judas, mas o beijo daquele que saúda com o coração, da reconciliação paterna. E termina Santo António desta forma este sermão. Ó casa de Deus, ó porta do céu, ó confissão do pecado, feliz quem habitar em ti, feliz quem por ti entrar, feliz quem se humilhar em ti. E convida-nos a todos nós, humilhai-vos, portanto, e entrai, irmãos caríssimos, pela porta da confissão, o mesmo é dizer, pela porta da divina misericórdia do Pai. No segundo sermão do domingo da Quaresma, no convite ao pecador para que este se arrependa, e recordando Santo António muitos episódios de curas realizadas por Jesus, não os vou citar aqui, muitos dos milagres de Jesus, diz-nos Santo António: a alma pecadora, reconhecendo a iniquidade antes cometida, começa a gritar dizendo: Senhor, filho de David, tem piedade de mim. Recordemos-nos quantas vezes homens disseram isto ao ver Jesus passar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. E continua Santo António, como se dissesse, são palavras de Santo António: ó Senhor, tem piedade de mim, já que recebeste a carne da família e da tribo de David, a fim de aos pecadores convertidos, que a exemplo de David esperam na tua misericórdia e fazem penitência, infundires a graça do perdão e estenderes a mão da misericórdia. Santo António coloca cada um de nós como aqueles cegos, aqueles coxos, aqueles surdos, aqueles mudos, aqueles endemoninhados, a dizer: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Para este objetivo tão simples, infundir a graça do perdão. Infundir é meter dentro de nós, é meter cá dentro de nós. Infundir a graça do perdão e estender a mão da sua misericórdia. Também Santo António vem dizer algo que é muito franciscano e que às vezes nós nos esquecemos de pregar. Eu não me esqueço de pregar isto que Santo António pregava. Aliás, quase podia dizer que se eu tivesse uma bandeira minha, pessoal, seria o bastião da minha bandeira. Santo António, também num dos seus sermões, o terceiro domingo da Quaresma, vai comparar a misericórdia ao pecado. Já estamos a ver o que é que ele nos vai dizer, que a misericórdia é maior do que o nosso pecado. Então escutemos Santo António. Diz-nos ele: maior é a misericórdia de Deus do que a malícia do pecador.
O pecador deve orar ao Senhor para o livrar da mão dos demónios, fazer penitência para desatar as cadeias das más obras, suplicar-lhe para romper os grilhões do mau hábito, rogar-lhe fervorosamente para fugir da confusão do espírito cego. Veja o grande caminho que Santo António nos traça para uma conversão a sério, para uma conversão contínua, que deve ser contínua porque nós temos o dom da oração e porque no dom da oração confiamos no Pai. E acrescenta Santo António: e Deus, misericordioso, cuja misericórdia não tem medida, ouvirá a sua oração e atenderá aos seus pedidos misericordiosamente. Volta à primeira frase lá de cima. Diz Santo António: maior é a misericórdia de Deus do que a malícia do pecador. Nós hoje, infelizmente, e tristemente o digo, temos muitos padres que voltam nas suas homilias a falar mais do pecado do que da graça de Deus, a falar mais do diabo do que da misericórdia divina. Não foi para isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou. Não significa que eu não falo do pecado. É meu dever alertar para o pecado. É meu dever dizer, como Santo António faz aqui, que caminho devemos fazer todos juntos para fugir às tentações do demónio, às tentações do pecado. Mas é mais dever ainda do sacerdote colocar a misericórdia de Deus acima desse pecado. Porque se eu só falar de inferno, se eu só falar de demónios, se eu só falar do pecado, saímos todos daqui a ter medo do inferno. Mas se eu falar do amor de Deus, que suplanta o meu pecado quando eu me arrependo, se eu falar da misericórdia de Deus, que é maior do que o meu pecado quando eu me arrependo, nós vamos sair daqui desta igreja de Santo António com a alegria no coração. Porque eu sou pecador. Sim, verdade, eu sou pecador. Mas o Senhor dá-me o dom do arrependimento, de reconhecer quando falho, de lhe suplicar o perdão, de querer emendar e sair por aquela porta cheia da misericórdia de Deus. E é essa verdadeiramente uma grande missão do sacerdote e não outra. Volta Santo António a falar do Novo Testamento, contando-nos agora, ou fazendo a analogia sobre a misericórdia, daquela parábola do pobre Lázaro e do rico avarento. Todos conhecemos a história, não é? Um avarento que teve tudo em vida, só se banqueteou, dizia-se ser o melhor, vai para o primeiro banco do templo e dizer ao Senhor: eu não sou como aquele desgraçado que está lá ao fundo, pobrezinho Lázaro, cheio de chagas, que nem podia comer as migalhas que caíam da mesa do Senhor, que os cães iam comer. Eu não sou como aquele, eu pago os impostos, eu pago o dízimo, eu venho rezar. Às vezes também encontramos na nossa igreja assim alguns irmãos e irmãs: eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu sou maior na minha igreja, eu sou maior na minha comunidade. O rol dos pergaminhos todos. E encontramos outros irmãos nossos que dizem: olha, eu não sei como posso ajudar, eu não sei arranjar flores bonitas, eu até nem sei ler muito bem, eu não sei cantar bem, eu não sei como posso ajudar, mas se eu pudesse. E também ficam lá, não necessita de ser no último banco, pode ser no primeiro, mas olhar com humildade para o Senhor e dizer: Senhor, estou aqui, sou um pobre pecador, sou um humilde seguidor teu, o rico avarento e o pobre Lázaro. E após então disto, estamos a citar São Lucas no capítulo 16, diz-nos Santo António: este rico avarento teve alguma coisa boa, pagava tudo, na verdade, cumpria as coisinhas todas, mas não em caridade. Ele de facto cumpria as leizinhas todas, mas não usava o amor e a caridade para com os outros e achava-se o maior. Portanto, na verdade, diz Santo António, ele teve alguma coisa boa, não foi só mal, teve alguma coisa boa. Mas por causa desses bens que ele teve em vida e sem se preocupar com a caridade para com o próximo, Deus o compensou na abundância da divina misericórdia com bens temporais. Mais adiante, diz Santo António, assim como os réprobos, e eu tive que ir à procura no dicionário o que é que significava esta palavra que Santo António escrevia. Os réprobos são os excluídos da sociedade, muitas vezes os perversos. Talvez neste texto, o pobre Lázaro que estava lá ao fundo. Estes querem passar das penas da glória dos santos
recordando o pedido do rico para passar do inferno à terra ou ao céu, pois também os justos, diz Santo António, por misericórdia, querem ir em espírito aos que vivem em tormentos para os libertarem. Quantas vezes nós encontramos pessoas que se acham justas e que andam aí à procura dos tormentos dos outros para os tentarem ajudar? Só que muitas vezes é à custa de falsidade, de roubo de dinheiro, de mentira. Podemos falar das seitas que andam por aí a roubar tanta e tanta gente com mentiras e milagres falsos, com benzelhices e rezadeiras, com bruxedos, como agora tantas vezes se volta a ver. Mas se calhar também no nosso meio, dentro da igreja, encontramos pessoas não assim desta forma, mas que também dizem: eu vou levar os seus ao céu, pague-me cá não sei quanto que eu vou rezar por ele. Ou como os pagadores de promessas, que agora também está muito em uso: eu faço uma promessa e pago àquele para ele ir cumprir por mim. Se eu faço é para cumprir eu, não é para pagar uma pessoa que vai lá por mim. Mas enfim, diz Santo António que estes, os tais que se acham justos e que querem ir ao encontro dos outros para os livrar dos tormentos, mas falsamente, não podem fazer, porque as almas dos justos, embora tenham misericórdia na bondade da sua natureza, são palavras de Santo António, já nessa altura estão constrangidos por tamanha retidão do autor que os justificou. Isto é, o justo, verdadeiramente justo, está justificado pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. E por isso, nada os move à compaixão para com os tais réprobos. Apenas garganta, costumamos nós dizer, numa linguagem popular portuguesa. E de garganta estamos todos nós cheios. Que Santo António diz num dos seus sermões: calem-se as palavras e deixem falar as obras. Deixem lá ter garganta e passem mais à ação da misericórdia e da caridade. Muitas vezes, sob esta capa de justos, achamos que Cristo já nos salvou. Os tais que, eu rezo muito, eu vou às missinhas todos os dias, mas depois quando saem, abunda a má língua, a maledicência, a injúria, o dizer mal dos outros, o nem sequer olhar os outros com caridade. E às vezes alguém que vive ao meu lado, ao lado da minha casa, ou mesmo dentro da minha casa, e a quem viro as costas e não falo sequer, por uma coisinha de nada, que não vale coisa alguma, e viram costas durante anos e anos, e às vezes morrem sem se fazerem as pazes. Pois, como se nada houvesse para fazer ainda na vida para alcançar a misericórdia. E nem têm misericórdia com os excluídos, nem compaixão, porque pensamos muitas vezes ter como certa a nossa salvação. De ontem falava sobre isto com alguém aqui na nossa igreja, que às vezes pensamos, porque Cristo morreu por nós na cruz, já podemos fazer o que quisermos, que estamos salvos. Nada disso. É verdade que Jesus, no patíbulo da cruz, levou os nossos pecados. São Paulo chega mesmo a dizer que no patíbulo da cruz, Jesus anulou o documento da nossa condenação. Mas, meus irmãos, na perspectiva da cruz em Santo António, a cruz de Cristo lavou os nossos pecados, mas obriga-nos a viver cada dia na graça da divina misericórdia. Então, Cristo de facto levou os meus pecados, levou e lavou-os, mas eu tenho que procurar em cada dia viver na sua graça e na sua misericórdia. Como sempre, termino com um texto de oração de um dos sermões de Santo António. E no 17º sermão do domingo, depois de Pentecostes, a propósito da misericórdia, Santo António reza assim: rogamos-te, portanto, Senhor Jesus Cristo, que nos agarres com a mão da tua misericórdia, nos tires do poço, isto é, do pecado em que caímos, com os paninhos da tua pobreza e humildade, Jesus no presépio, nos cures da hidropisia, fui ver o que era, a acumulação de líquidos em algumas células do corpo, da luxúria e da avareza, para que possamos conservar a unidade do Espírito e chegar a Ti, Deus Trino e Uno, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Auxilia-nos Tu, Senhor da Misericórdia, porque és bendito pelos séculos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Santo António de Lisboa.